Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos Supremo e Constituição. No episódio desta semana, o Supremo rejeita os pedidos para barrar a realização dos Jogos da Copa América no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, em meio à pandemia da Covid-19, decidiu sediar a competição. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, PSB, PT, PSOL, vários partidos de oposição, acionaram o Supremo, pedindo ao tribunal que impedissem a realização dos Jogos no Brasil, porque promover uma competição no país neste momento, trazendo os times, comissões técnicas, jornalistas, cartolas de fora do país, iria na contramão dos esforços para combater a Covid. A ministra Carmen Lúcia, relatora de 2 desses processos, votou por rejeitar os pedidos. Ela alegou que não compete ao Supremo impedir a realização dos Jogos porque são os governadores dos estados, argumento dela, que têm de decidir se os estádios podem ou não ser utilizados para a competição. E uma vez que os governadores do Rio, Minas, Goiás e Distrito Federal aceitaram receber os Jogos, não caberia ao STF intervir. Mas a ministra disse que caberá a eles, os governadores, controlar os protocolos de segurança para evitar que a competição vire, na palavra que ela usou, uma Copa Vírus. O ministro Lewandowski é o relator da outra ação, e ele não impede também a realização dos Jogos no Brasil, mas votou para que o governo federal e os governadores apresentem ao Supremo um protocolo de segurança, com medidas de segurança para evitar a proliferação do coronavírus. Mas estes casos trazem uma outra discussão interessante sobre o Supremo. Todos esses processos foram liberados para uma sessão extra no plenário virtual. Geralmente, essas sessões do plenário virtual duram uma semana, mas para esses casos extraordinários, e esse da Copa América foi considerado pelos ministros um deles, para esses casos extraordinários o prazo é de 24 horas. Será que é uma boa alternativa contra o excesso de decisões individuais do STF? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. Nosso time completo do Sem Precedentes, com Juliana Cesário Alvim da UFMG, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Juliana, eu queria começar com você para nós analisarmos as diferenças de posicionamento dos ministros em relação à Copa América. A ministra Carmen Lúcia deu um voto, tanto na DPF quanto no mandado de segurança, eram 2 processos. O ministro Lewandowski se manifestou de uma outra forma e o ministro Fachin de uma terceira maneira. Eu queria que você detalhasse para a gente poder debater as diferenças de posicionamento entre os ministros. Olá, Recondo, Tomás, Diego. Acho que a primeira coisa que vale a gente destacar nesse caso, e com relação especificamente ao voto da ministra Carmen Lúcia, é como ele foi noticiado, né? Como se ela tivesse votado para autorizar a Copa América. E talvez fosse mais preciso dizer que ela votou por não decidir, né? Ela decidiu não decidir sobre a Copa América, né? Na linha do que você já apresentou, a decisão dela diz que não compete ao Supremo, porque são as autoridades locais que são responsáveis pela realização dos Jogos e que seria o caso do mandado de segurança se fosse a União, né? Se fosse uma responsabilidade da União. E, além disso, ela diz, com relação à União, não há nenhum ato concreto relativo à realização desse evento, só declarações do presidente da República, então não há nada materialmente que comprove essa realização. Isso há 4 dias do que está sendo anunciado como o início, né? Os jogos começam no domingo, né? Os jogos começam no domingo, por isso talvez a decisão de trazer rapidamente para o plenário isso daí. Mas acho que já é um ponto curioso, né? Aparentemente vai acontecer no domingo e a decisão, ela se baseia na ausência de qualquer ato que comprove essa concretização dos jogos. Apesar dela ser muito enfática com relação à tragédia da pandemia, né? Ela toma essa opção, talvez, um pouco de tirar o corpo fora do Supremo dessa situação, no que é acompanhada pelo ministro Marco Aurélio. E aí, o ministro Fachin, nessa ação especificamente, ele já entra, né, já apresenta a sua divergência, dizendo que realmente não cabe ao Supremo interferir nessa opção discricionária do Poder Executivo de realizar ou não esse evento,
mas que, existe sim um papel da União na organização desses jogos. Ele vai dizer, primeiro, porque existe um dever geral da União relativo à pandemia, né, como já decidiu o Supremo nas ações relacionadas à pandemia, né, essas competências se complementam, locais e nacionais, então a União tem sim um papel a desempenhar com relação à pandemia e esse evento. E ele vai dizer que, no mesmo evento realizado há 2 anos atrás, no Brasil, diversas atribuições foram conferidas a órgãos vinculados à presidência. Ele vai dizer, inclusive, ações relativas à segurança das delegações e dos jogadores. Então, ao contrário, né, do que afirma a ministra Carmen Lúcia, o ministro Fachin vai dizer, há sim um papel desempenhado pela União. Mas não cabe ao Supremo decidir se vai acolher, né, se o Brasil vai acolher ou não esse evento, mas no caso de acolher, ele usa a expressão existem condições sine qua non, né, sem as quais não poderia ser realizado. Ele não coloca nenhum tipo de sanção, caso não seja, né, mas ele traz um protocolo da OMS especificamente sobre a realização de eventos esportivos durante a pandemia de Covid, né, e dá 24 horas para que sejam apresentados, né, protocolos, então, específicos para a Copa América, seguindo, né, um plano de mitigação de riscos, ele chama, seguindo o que foi disposto pela OMS, frisa alguns desses elementos. E é interessante que alguns já estão sendo descumpridos, né? O primeiro item que ele coloca como necessário nesse plano de mitigação de riscos é difusão de informações confiáveis sobre a Covid-19 para participante e população em geral. Ou seja, né, se a gente pensa que isso é indispensável para a realização da Copa América, isso já está sendo descumprido, e aí a gente se pergunta qual seria a consequência, né, desse descumprimento. E, por fim, o voto do ministro Lewandowski, né, que é relator da outra ação, né, que ainda não votou, pelo menos até esse momento, na ação da ministra Carmen. Da ministra Carmen Lúcia, ele vai um pouco nessa linha do Fachin, mas sem especificar esse plano, e estabelece um prazo, não um prazo de 24 horas a partir da decisão, mas 24 horas antes do evento, o que vai dar quase que na mesma, né? Mas para que União e Estados apresentem planos relativos a isso, né? Então, os votos se dividem um pouco com relação, né, ao papel da União, qual seria esse papel da União, né? E quais são os deveres, né, da União de Estados e Municípios com relação a esse evento. Juliana, a gente estava falando antes de começar a gravar, e eu perguntei a vocês, em reservado aqui antes, né, mas se dava para fazer alguma outra coisa. A gente já tinha ouvido dos ministros, e o julgamento ainda não terminou, termina hoje, mas a gente já tinha ouvido dos ministros que o Supremo não ia impedir a realização dos jogos. Alguns deles diziam que há outros eventos esportivos sendo feitos, inclusive internacionais, como Copa Libertadores, etc., e que o Supremo não ia impedir. Todos os votos até o momento são nesse sentido, ou seja, o Supremo não vai impedir a realização da Copa América no Brasil. Não é autorizar, né? É não impedir, não vai impedir que eles aconteçam. Mas tinha algo que o Supremo pudesse fazer além disso, e o ministro Fachin faz essa ressalva dos protocolos que têm que ser seguidos, mas isso já não é a responsabilidade dos governadores, inclusive, responsabilidade dividida e referendada pelo Supremo? Você acha que dava para fazer algo mais? Você acha que a posição do Fachin seria, digamos assim, a mais prudente? Me parece que sim, me parece que o Supremo tem feito isso, inclusive, durante a pandemia, que é reforçar deveres que já estão colocados, ou esclarecer ou reiterar os papéis que devem ser desempenhados na pandemia por essas instâncias, né? E eu acho que tanto é necessário que no voto da ministra Carmen Lúcia a abordagem é diferente, né? Então ele faz um contraponto com o voto dele, chamando a responsabilidade à União. E aí, nesse sentido, indo até em sentido contrário ao discurso do próprio Executivo Federal, de que as responsabilidades são todas, né, essa tentativa de jogar as responsabilidades para estados e municípios, né, no que o Supremo já se posicionou outras vezes, dizendo não, a União tem um papel, sim, a desempenhar com relação à mitigação da pandemia. E o que me parece é que o ministro Fachin ele segue nessa linha, né, e busca delimitar e especificar quais obrigações seriam essas
trazendo aí esse protocolo da OMS. Então, acho que é diferente, né? Dar uma decisão como a do ministro Fachin, de uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que, de certa maneira, cobra, né, as autoridades locais, dizendo, inclusive, que elas podem ser responsabilizadas se tiver um aumento de casos, enfim, e não forem obedecidas esses protocolos, e talvez, de alguma maneira, exima a União, dizendo que ela não está envolvida nessa questão. Só lembrando rapidamente, né, como a Juliana falou, não seria a primeira vez que o STF faria algo nesse sentido na pandemia, inclusive em casos em que não havia tão claramente o ato concreto também a ser contestado, né? Nessa DPF 672, decidida em 2020, por exemplo, né, o relator Alexandre de Moraes, era uma contestação geral da conduta geral que o executivo, inclusive a partir de declarações do presidente, estaria adotando com relação a medidas de isolamento, né? E a decisão simplesmente, né, reforça, olha, os critérios são esses, as competências são essas, esses critérios têm que ser seguidos, e em decisões futuras, em 2020 também, o STF até fez mais especificamente, como naquela da responsabilidade dos servidores públicos, né, do administrador público por erro grosseiro, aquela tentativa de mudança do critério de responsabilização. O que o STF falou foi, tudo bem, você pode tentar mexer nas regras, mas vamos deixar claro, você vai ser responsabilizado no futuro com base nesses critérios aqui, né? Então, não é tão diferente assim de coisas que o STF já fez, só reforçando o ponto da Juliana. Mas me parece que não tinha muito o que, sei lá, não tinha muito mais o que fazer, né? Assim, que tem que ter a política de proteção e de combate à pandemia, isso já está dado. Mais grave seria, eu acho que isso nem está no relatório dos processos, a gente também estava falando isso sobre a União não se manifestou em nenhum momento sobre esse assunto, né, no Supremo. Agora, isso traz para outro debate, e aí eu queria pedir a ajuda do Tomás, que é a utilização do plenário virtual nessas sessões extras, essas sessões mais curtas, de 24 horas, para esse tipo de decisão. Acho que tem alguns debates possíveis em relação a isso, Tomás, e eu queria começar com essa decisão específica, né? A ministra Carmen Lúcia pediu ao presidente Luiz Fux que submetesse isso ao plenário virtual nesse prazo exíguo, porque os jogos começam agora, começam já no final de semana. Agora, usar essa ferramenta de uma decisão rápida, colegiada, para não conhecer do processo, então eu queria te ouvir sobre isso, especificamente sobre o caso concreto, depois a gente trata um pouco mais sobre esse instrumento novo que é o plenário virtual nessas sessões expressas. Oi, Felipe, oi, Diego, oi, Juliana. Acho que antes de eu entrar nisso, eu queria só chamar a atenção para um ponto que eu acho que estava no que vocês falaram, mas eu acho que é importante enfatizar, né? Esse caso tem uma peculiaridade em relação a outros casos dessa jurisprudência recente do Supremo em relação ao Covid, né, em conflitos com o governo federal, que é a sintonia com os governadores, né? Acho que só chamaria atenção para isso. Nos outros casos em que a gente viu com frequência, o que o Supremo decidia era dando liberdade para que os governadores tomassem medidas mais restritivas, sem, no entanto, dizer que não, né, sem eximir o governo federal de responsabilidade por isso, mas dizendo que isso era possível. Esse caso tem a peculiaridade que a Copa América ocorrerá, né, os jogos ocorrerão em estados em que governadores aceitaram, né? Então, os governadores que não aceitaram, não vai ter jogo lá. Né? Então, pensando, por exemplo, o oposto em relação a quando a gente viu a questão dos cultos religiosos, né? Os cultos religiosos, exatamente, você tinha governadores e prefeitos tomando medidas restritivas, e é claro que nos estados e municípios em que os governadores e prefeitos não fizeram nada, essa nem era uma questão, né? Se não tinha medida restritiva de culto em vários estados ou em municípios, estava tudo correndo como normal. Então, a questão só aparece onde tem um conflito, onde tem a medida restritiva. Aqui, a questão aparece onde tem a concordância, né? E como tem a concordância, de fato, você tem uma sintonia entre governo estadual e governo federal em relação a isso. Então, eu chamaria atenção para isso, acho que isso é uma peculiaridade, né? Assim, os governadores que são contra, e há certamente alguns que são contra, a gente sabe disso, não tem jogo nem os estados dele, né? Eles estão falando, eles estão se posicionando. E acho que esse foi um argumento da ministra Carmen, né, Tomás? Assim, se os governadores concordaram e eles têm a competência também para essas medidas de contenção da pandemia, e o governo federal também tomou essa decisão,
Ela falou, não vamos ser nós do Supremo que vamos interferir, né? Não vamos impedir que o Estado realize os jogos. Me parece que também foi um pouco do argumento dela. Eu não sei o quanto isso é um argumento. Isso pode ser um argumento quanto a quem é o responsável, quais são os atos relevantes, né? Ela, inclusive, menciona isso, né? Que o presidente tinha apenas manifestado aceitação dos jogos, mas precisava do ato formal dos estados aceitando receber e assim por diante. Então, tem uma parte do conhecimento que tem a ver com isso. Lembrando que a decisão é basicamente sobre o conhecimento, né? Também tem essa peculiaridade em relação ao voto, né? Mas eu diria que politicamente também é uma questão, né? Você está entrando num conflito em que o governador e o presidente estão em sintonia, diferente de situações em que existe um conflito e o Supremo é o árbitro que está intercedendo em favor de alguém, né? Então, não é uma situação como essa. Mas eu acho que isso é uma peculiaridade, a gente tem que levar isso em consideração, e sim, o que faz eu pensar também, se não faz sentido que se tiver qualquer problema, esses problemas vão ser concretos e localizados, e talvez o controle tenha que ser realmente em relação ao que aconteça, né? Então, claro que nesse momento eles estão tomando decisões sobre protocolos gerais, estão dizendo que eles têm que ser seguidos, mas na prática, né, pode ser que o protocolo seguido no estado A seja muito diferente do seguido no estado B, seja na maneira como, não digo, não só na regulação, na prática, né, em como de fato seja organizada essa competição, né, assim como acontece com outras áreas. Então eu fico pensando se não vai haver um espaço aí para uma potencial interferência do judiciário local, né, se a gente não vai ver ainda o Ministério Público ou juízes locais desses estados, talvez, discutindo a questão na sua concretude, né, não a realização da Copa América de maneira abstrata, não a necessidade de seguir protocolos, mas talvez algum ponto específico, né. Enfim, não tem muitos detalhes sobre como as coisas vão ser, né? Mas imagino, por exemplo, que se tiver qualquer público em relação a isso, pode ser que a gente tenha algumas decisões relacionadas a se pode ter público, se não pode ter público, capacidade, ou algum outro tipo de decisão em relação a isso. Mas, enfim, sobre o plenário virtual, eu acho que você tem toda a razão, Recondo. Chama atenção, né, ser colocado, dada a natureza da decisão, dada uma decisão que basicamente, né, fala que a parte é legítima, que não tem ato, né, o voto quase uma não decisão, né? É uma decisão que mostra o quão, digamos, de inépcia da inicial, basicamente, né, e decisões de inépcia são os tipos de decisões que normalmente ministros dão monocraticamente sem problema. Por mais que nós sejamos críticos da supermonocratização do Supremo, julgar uma petição inepta, quando ela é evidentemente inepta, quando faltam seus requisitos, né, de acordo com a própria jurisprudência do tribunal, é um tipo de situação em que é normal que o tribunal faça isso, né? Até porque você não está mudando nada no mundo, né? Você está simplesmente mantendo as coisas como elas são, né? Ao contrário de uma liminar em que é dada uma ordem que proíbe alguma coisa, que determina alguma coisa. Então tem tanto a base jurídica disso quanto o que ela faz no mundo, que faz com que seja uma decisão em que normalmente é dada de maneira pouco problemática, de maneira monocrática. Então chama atenção que nesse contexto a ministra Carmen Lúcia tenha feito questão de mobilizar o tribunal para em 24 horas se posicionar sobre isso, né? A impressão que passa é que ela achou importante não estar sozinha nessa decisão, né? Talvez não ser vista como a pessoa que autorizou a Copa América, talvez ela não quisesse ser vista ou representada dessa maneira, chamando a atenção para, por exemplo, que é muito diferente de uma decisão recente que a gente estava verificando analisando aqui, quando o ministro Barroso determinou a abertura da CPI. Exatamente. E daí o tribunal, teve digamos, farpas com o presidente, né, o presidente Bolsonaro criticou e até foi ofensivo em relação ao ministro Barroso. O tribunal rapidamente se mobilizou para pautar aquilo imediatamente, também só para referendar, para dizer, estamos todos de acordo, ou quase todos de acordo, o ministro Marco Aurélio não votou nesse sentido, nós estamos todos de acordo aqui com a decisão. Mas naquele caso, Tomás, só me permite aquela digressão que a gente estava fazendo, inclusive, antes. Nesse caso, o ministro Barroso tinha liberado para o plenário físico, e aí, como um julgamento naquele dia impediu que o processo fosse chamado, aí, ao final da sessão, ou depois da sessão, aí sim o ministro Barroso deu a liminar monocraticamente,
mas ele já tinha liberado para que o colegiado julgasse. Aí depois ele submeteu a liminar, mas até que o plenário votasse ou referendasse a liminar dele, ele ficou exposto como, pela sua decisão liminar monocrática, né? E aí o alvo ficou fácil, ele foi o alvo do presidente Bolsonaro. Isso, exatamente, mas chama atenção para isso. Será que é a mesma questão, né? Uma preocupação do tribunal ser visto colegiadamente, mas chamando atenção para que é muito diferente quando o ministro está determinando sozinho que algo aconteça, mesmo que, no caso, o ministro Barroso estava perfeitamente em sintonia com a jurisprudência pacífica do tribunal, e de um julgamento de inépcia, né? Por que a gente precisaria de uma decisão coletiva sobre a inépcia de uma inicial, né? Então eu chamaria atenção para isso, acho que isso é relevante. E talvez a gente possa falar um pouco mais sobre como é necessária regulação em relação a isso. A gente tem visto isso, a gente vai falar de outros casos, tem outro caso pautado também para uma decisão de 24 horas de uma liminar, no caso também do ministro Barroso, a gente vai falar disso ainda hoje, mas chama atenção pela ausência de regulação em relação a isso. A gente tem visto na prática, em alguns casos, os ministros relatores pedem isso ao presidente do Supremo, e o presidente do Supremo criou essa possibilidade de abrir prazo de 24 horas, um prazo mais curto, no plenário virtual, para se decidir apenas a liminar. Da mesma maneira que, às vezes, quando é urgente, a gente também vê o ministro Supremo pautando no plenário físico, algo de uma hora para outra, lembrando esses casos que a gente está falando, né? O caso dos cultos, da abertura e fechamento de cultos, e também esse caso da abertura da CPI. Foram casos em que o ministro Fux atuou para que isso fosse pautado imediatamente no plenário físico, né? E a gente está vendo também essa possibilidade de ele fazer isso no plenário virtual. Então, algo que fica discricionário, depende do pedido do relator, que pode vir, pode não vir, e depende, claro, do ministro Fux topar. Especialmente no físico, né, em que a pauta é mais restrita. No plenário virtual, é difícil imaginar uma justificativa do presidente para não atender um pedido de um relator quando isso aconteça. Mas, de qualquer maneira, não tem uma regulação que determina que isso deva acontecer sempre. Juliana. Queria pegar o gancho no que o Tomás está falando, que eu acho que ele está chamando atenção para duas coisas bem importantes, né? Uma são os critérios, qual é a finalidade que esse julgamento virtual a jato 24 horas pretende atingir, em que medida essa ação específica da Copa América ela cumpre essas finalidades, né? Então a gente pode imaginar que tem um elemento de urgência e um elemento, né, de colegialidade. Mas quais são as consequências, né, de optar por esse sistema, né? O que se ganha, o que se perde, e aí pensando comparativamente com o plenário virtual, que foi expandido por causa da Covid, então já existe esse mecanismo em que é possível colocar direto os processos sem esperar uma data no calendário e a anuência do presidente da corte, né? Então, uma questão que eu queria colocar será que esse julgamento em 24 horas ele pode agravar alguns dos problemas que já foram apontados no plenário virtual em geral? Então, a falta de transparência, mas também uma certa sobrecarga e cumulatividade de cargos importantes acontecendo ao mesmo tempo, casos importantes sendo julgados ao mesmo tempo, em 24 horas pelo tribunal, né? O Tomás acabou de mencionar o caso que está aberto, também que uma parte do prazo coincide, né, nas 24 horas, caso de relatoria do ministro Barroso sobre restrição a despejo durante a pandemia. Então, essa é uma questão, né? E aí, em termos de diferença, né, para o plenário virtual, acho que vale destacar o papel do presidente, né? Se o plenário virtual ele tira um protagonismo do presidente da corte, né, que era o responsável por fazer a agenda do tribunal, esse julgamento virtual a jato 24 horas, ele traz de novo um protagonismo do presidente, porque é necessário, ou tem sido nesses 3 casos, né? O outro caso foi recentíssimo, de 2 semanas atrás, sobre um concurso público que ia acontecer, foi quando estrearam esse mecanismo, e agora essas 2 novas ações. Então, se é necessário recorrer novamente ao presidente, como tem sido nessas 3 ações, qual é o papel que o presidente adquire ou reassume com esse mecanismo, se esse mecanismo passar a ter seu uso intensificado? Então, acho que tem muitas questões em abertas, né, que incluem como que o Supremo e os seus ministros vão
utilizar esse mecanismo e como é que esse mecanismo vai interagir com os outros mecanismos que já existem. Diego. E justamente nessas questões em aberto que a Juliana está apontando sobre como isso vai ser usado, é que a gente pode também levantar a questão de qual vai ser o impacto real dessa mudança para um problema crônico que o Supremo tem há bastante tempo, de um grande espaço para decisão individual, sem supervisão ou sem oportunidade de supervisão relevante pelos órgãos colegiados, né, mesmo nos casos mais importantes. E esse cenário, né, desse conjunto de prerrogativas protegidas de decisão individual, né, ele tem que eu e meu colega Leandro Ribeiro descrevemos como ministrocracia, num texto em que a gente apontava que tem dois, basicamente, componentes disso, né? Um diz respeito à vontade do relator. O relator no Supremo escolhe quando os casos que ele relata vão estar sujeitos ao controle do colegiado. O relator é que libera para pautar. Isso é verdade em qualquer situação, né? O segundo problema é que, mesmo quando o relator libera, os colegiados do Supremo não têm espaço, tempo, para lidar com todas as questões que são submetidas pelos relatores a eles. Então, mesmo que todos os relatores liberassem imediatamente todos os seus casos para julgamento, e no caso do plenário físico, né, o presidente dissesse, vamos pautar, não teria como julgar tudo. Então, é importante fazer essa descrição para entender qual pode ser o impacto possível, se isso virar regra, né? Essa possibilidade do relator pedir uma sessão rápida no plenário virtual para o presidente para resolver um pedido de liminar, em vez de dar monocraticamente, e fica por isso mesmo. Esse mecanismo só pode ter impacto sobre a questão da disfuncionalidade do plenário e das turmas, né? Da falta de espaços e tempo para decidir sobre a ação individual. Porque agora o ministro tem mais uma opção. Se ele quer que algum colegiado, se pronuncie sobre uma medida individual, ele tem mais uma opção para fazer isso. Mas continua dependendo da vontade dele ou dela. Então, é muito importante observar que esse mecanismo não é suficiente. Está longe de ser suficiente. O que seria suficiente são mecanismos que obrigam, são mecanismos em que o relator ou a relatora não tem escolha. Ele, ao dar uma liminar, aquilo automaticamente é submetido de alguma forma a algum tipo de controle colegiado, como já há propostas no Supremo nesse sentido. Então, é muito importante que não vamos dizer que é um puxadinho, né? Não sabe, é só porque tem um status ainda ambíguo, né? A gente não sabe muito bem como é que vai funcionar isso, nem na prática, nem está muito claro como é que funciona isso nos termos do regimento, né? Já que, enfim, depois a gente pode falar um pouco disso, sobre essas propostas de regimento que estavam na mesa. Mas, mesmo que isso se estabeleça, né, isso vai ser mais uma opção. Ou seja, no fundo, é mais um poder para o relator. O relator agora pode lançar mão disso, se assim o desejar, o que é bem diferente de um mecanismo que vai, de fato, limitar a margem de atuação do relator. Claro que essa opção, se consolidar, pode gerar pressão informal. Poxa, você tinha a chance de usar esse mecanismo, por que não usou? Mas isso é uma aposta, né? Isso é uma pergunta em aberto, como tantas outras apostas que foram feitas no Supremo no passado, de que a existência de uma regra e de uma oportunidade constrangeria os ministros e ministras a agirem de uma determinada forma. Essas apostas no passado não deram muito certo, né? Então sei se vão dar certo nesse caso agora. É importante só entender o que não é esse novo mecanismo. Eu acho que tem uma coisa importante aí que você falou, Diego, que eu queria chamar a atenção, que é como você disse, é um poder, né? Então isso junta dois elementos de análise normais do Supremo, né? Um é quais são as regras, como que é o desenho institucional, né? O que cria, né, poderes de veto, poderes de agenda, né? Esses poderes existem. Uma pergunta diferente é o que os ministros fazem com esses poderes, né? Que é uma discussão, daí passa a ser uma discussão de comportamento. É claro que o comportamento dos ministros ocorre dentro das possibilidades que as regras colocam. Então, juntando as duas coisas, volta ao que a gente estava falando antes, né? Se o poder existe, se esse poder foi criado, um novo poder, e parece que veio para ficar, a pergunta que uma coisa é a gente analisar o seu poder, né? O poder em si, por que ele foi criado, qual a sua possibilidade, tudo. Outra é como que ele vai ser usado, como ele tem sido usado. Parece que ele tem sido usado, em geral, quando o ministro quer, por algum motivo, ou precisa por algum motivo,
do apoio do colegiado. Ele não quer estar sozinho dando aquela decisão, né? Mas lembrando que a função do colegiado é, claro, apoiar, né, referendar quando está certo, mas é controlar quando não está. Então, o que é improvável, digamos assim, que ministros deem liminares e coloquem elas imediatamente para controle quando eles saibam ou esperam que vão ser derrotados em seguida. Isso poderia ser um motivo para eles não darem essas liminares, mas isso não é o Supremo que a gente conhece. A gente sabe que o Supremo, com frequência, dá liminares, os ministros individuais dão liminares, sabendo que, muito provavelmente, não vão ser referendadas pelo colegiado. Então, nessa situação, não tem nada que obrigue, né? Então, acho que essa que é a ênfase. Então, analisando o comportamento, olhando para trás e olhando para frente. Olhando para trás, parece que a gente nota que, normalmente, os ministros colocam coisas que serão apoiadas. Eles não colocam todas. Então, são coisas que serão apoiadas e nas quais, por algum motivo, eles sentem que precisam de apoio. E usando o passado para tentar antecipar como seria o futuro, né, você imagina que essa tendência que a gente vai continuar vendo, né, ministros que vão continuar usando isso para serem referendados quando eles sentem que precisam desse referendo com urgência, casos não polêmicos, isso talvez não seja uma questão, a não ser que a gente passe a ter uma regra, que é uma coisa que a gente já vai falar, que obriga a fazer isso sempre. Que daí deixa de ser uma opção do ministro, um poder do ministro fazer isso quando quer e quando é interesse dele ou dela. Só 2 comentários rápidos. No regimento não há uma previsão desse prazo de 24 horas. O que se permite é que, em situações excepcionais, se abra um plenário, digamos assim, um plenário virtual para um julgamento num prazo que vai ser determinado pelo presidente. O argumento interno, ainda do Supremo, claro, essa é uma prática nova, novíssima, né? O primeiro julgamento foi agora, final de maio, por essa sistemática, tem um pouco de teste disso, e eles dizem, o fato de ter deixado ainda com uma regulação meio falha, permite ainda alguns experimentos. Então, se a gente quiser olhar pelo lado bom, a falta de regulamentação muito clara tem isso, né? Eles podem fazer alguns testes. E o outro comentário ainda voltando ao que o Diego mencionou, e aí eu já chamo Diego e Juliana, os ministros falaram, depois desse primeiro julgamento, nessa sistemática virtual de 24 horas, que houve um constrangimento geral para dizer o seguinte, olha, a partir de agora nós temos um novo instrumento. Quem der uma liminar monocrática e ficar exposto sozinho à opinião pública, aos outros poderes, etc., vai ter que lembrar que tinha essa posição, ou essa possibilidade. Portanto, em tese, o custo para uma decisão liminar monocrática aumenta, esse custo aumenta. E aí o ministro vai ter que estar disposto a pagar. Mas é claro que um desses casos que está aí para o plenário virtual em 24 horas foi de uma liminar que já foi concedida e foi submetida a essa sistemática, que não faz lá tanto sentido, e a gente estava falando disso também, né, Juliana? Por que esse caso sobre despejo, que já está com a liminar concedida, impedindo os despejos, não vai para o plenário virtual normal, né? E o que a gente está vendo, aí só contrariando um ponto do que o Tomás mencionou, e claro, a gente ainda vai ver o que vai acontecer, né? A gente não sabe se esses casos vão ser levados para o plenário virtual expressamente dessa forma, para que haja referendo. Olha o caso da Copa América, nós temos aí 3 vertentes diferentes. A gente não sabe nem o que vai sair. É possível que em cada caso saia uma maioria, ou então alguma manifestação, pode ter um plano 24 horas antes do jogo, outro que pode ter que adotar as mesmas regras que a OMS aplica para os eventos internacionais. Então, talvez nem seja, talvez nesse experimento que o Supremo esteja fazendo, nem tenha sido um bom caso para começar. Mas queria ouvir vocês, Diego e Juliana. Bom, primeiro que acho um prazo de 24 horas estranho em si, para decidir qualquer questão de qualquer magnitude relevante. Me parece que estranho imaginar um tribunal constitucional decidindo qualquer coisa, ainda que colegiadamente, em 24 horas. Acho que a gente, no Brasil, pela loucura que é a política brasileira e a maneira como o Supremo se insere nela, a gente ficou meio viciado no fato de que tem que ter decisão judicial, assim, um deputado xingou o outro, meia hora depois tem que ter uma decisão do Supremo. Diego, esse era um caso, né? Assim, vai ter o Copa América. Aí o Supremo é chamado, e aí os ministros correm para não conhecer do processo.
O voto da ministra Carmen Lúcia é nem conhecer do processo, porque não faz sentido para ela. Sim. Então, a gente estava mencionando isso. Por que correr para não conhecer? Dá uma decisão liminar e acabou. Pois é, e eu acho que a gente, essa é a oportunidade, talvez, de se perguntar se esse é o papel, se isso é algo a ser maximizado. O Supremo tem que ter a oportunidade de participar sempre o mais rápido possível, tem que se viabilizar esse tipo de participação. Não sei, uma questão mais difícil, mas acho que isso é um sintoma um pouco da nossa situação constitucional conjunturalizada, né? O Supremo precisa ter chance de falar individualmente, não dá, então tem que ser colegiadamente o mais rápido possível. Calma. O colegiadamente, no fundo, é um proxy para uma decisão refletida do tribunal, também colegiada, mas refletida porque colegiada, mas refletida. Então não adianta nada fazer também a coisa acelerada, colegiada, ou não adianta nada não, estou exagerando, adianta menos, né? Não é o que a gente quer também, mas esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que essa possibilidade de você fixar o prazo livremente, olha, a gente ainda não viu como, mas eu prevejo que daqui a alguns meses a gente vai estar discutindo um caso em que isso foi usado estrategicamente de um jeito não legal, né, em que alguém colocou, não, uma semana, e uma semana era o prazo suficiente para acontecer alguma coisa que o presidente sabia que ia acontecer. Conhecendo o Supremo, eu acho que não só você está dando esse poder, mas você está dando esse poder com essa ampla possibilidade de fixar o prazo para a decisão. Não acho que essa deva ser uma regra que deva permanecer assim solta, né? Fixa cada caso, porque no fundo é isso, né? O poder de decidir ad hoc qual o tempo que os outros ministros vão ter para decidir. Isso na mão de um presidente é um poder importante, é um poder sério, né? Você consegue, dependendo ali, combinando então com fim de semana, recesso, viagem, imagina o tipo de bagunça que isso não pode criar. Acho que não deveria ficar assim, não. Acho que deveria ter, no mínimo, um prazo mínimo, uma faixa de dias, alguma coisa assim, porque solto assim vai dar errado. E tem uma coisa interessante, colocando em perspectiva isso, há um ano atrás a gente estava discutindo os problemas dessa expansão do plenário virtual, né? De uma semana, problema que a sustentação oral ela vai gravada, ela não acontece na presença dos ministros, problema que não tem troca de ideias, de razões, cada um vai empilhando o seu voto ali, que o plenário virtual é totalmente opaco. E aí, como é que a gente caminhou a passos largos para um plenário virtual de 24 horas e que a gente já está naturalizando uma série de coisas dessas e questionando só, talvez, o prazo, o papel do presidente. Quer dizer, ainda tem muitos problemas que o próprio plenário virtual tem, sobretudo, me parece, essa questão da interação, né, com as partes, com advogados, a troca de ideia e a troca de ideia entre os ministros. Então, assim, a gente foi dessa discussão exatamente um ano atrás, né? Ali abril, maio de 2020, por conta da pandemia, e o Supremo já está à vontade nisso para instituir um novo mecanismo que parece ser um plenário virtual extremo, com os seus problemas também, né? Que não foram necessariamente tão bem respondidos ao longo desse ano, incluindo, né, quais são os critérios para você colocar uma coisa que, até porque, se o principal critério é urgência, se você tem que decidir em 24 horas, por que não faz uma sessão presencial extraordinária? Porque são 24 horas mesmo, eles vão ter que ficar essas 24 horas ali trabalhando em cima daquilo, então por que não fazer isso de uma maneira transparente e pública, por exemplo, e que permita a troca de ideia? Então, a mesma justificativa, né, para ter, também é uma justificativa para não ter. Né? Se tem essa urgência, se eles precisam, por que eles não se encontram, por que a gente não faz isso como era? Eu acho que tem um elemento de porque a gente já naturalizou tão rapidamente esse ambiente opaco do plenário virtual, em que as coisas acontecem de uma maneira atomista, fragmentária, sem deliberação. Mais? Não, assim, tem tanta coisa. A gente falou aqui no início que ia ser um programa curto, né? Achava. A gente está vendo que esse assunto daria. Tem um monte de problema. Agora que a Juliana mencionou, tem um monte de problema. Até isso, né, Juliana? Por que não chama, então, uma sessão rápida e volta aquele Supremo do passado, em que os ministros chegavam sem voto escrito, e era meio que um se vira nos 30 e discutiam ali o problema e resolviam. Né?
Desculpa, Tomás. Não, eu quero. O Supremo tem uma dificuldade imensa, uma resistência em fazer sessões extraordinárias presenciais, né? A gente nota isso em casos que às vezes a gente viu 2 semanas para julgar um caso. Por quê? Porque eles só se reúnem quarta e quinta, porque daí não quer fazer uma sessão na sexta, não quer fazer sessão de manhã, às vezes. Então, assim, essa maneira como eles entendem o tempo, né, da sessão presencial é parte do problema, esse recurso. E a gente poderia perguntar por quê, né? Um pouco, por que eles não fazem, e um pouco, aparentemente é a cultura do tribunal, mas eu suspeito que um pouco porque a gente tem um monte de ministro que faz um monte de outras coisas, né? Difícil, se você resolver. Eles têm lá na agenda deles, quarta-feira, das 2 às 6. Se passa um pouco das 6, já não pode. Às vezes não consegue ir. Eu sempre acho uma coisa curiosa, assim, né? Dado que ser ministro do Supremo é essa função tão importante, eu imagino que seja a coisa mais importante da vida dessas pessoas, dentro das atividades profissionais deles, mas aparentemente não é bem assim. Tem uma aula, tem uma viagem, tem uma palestra. Então a gente sabe mais ou menos que não dá assim para na quinta-feira tá chegando muito tarde e falar, não, a gente volta amanhã, sexta, 10 da manhã, todo mundo aqui, tudo bem? A gente percebe que não é tudo bem, os ministros não fazem isso. Então eu chamaria atenção para isso. Eu acho que a resposta que eles diriam para você, Juliana, às vezes, é uma resposta que eu acho que é pouco, não é convincente, mas seria, não, teria que ser só na outra quarta, se fosse presencial. Não dá para fazer antes de quarta, então é melhor, tem que ser assim, porque não dá para esperar até quarta, né? Eu acho que a maneira como eles raciocinam é essa. Como é que a virtualização não serve para isso, né? Do tipo, olha, se o virtual chegou para ficar, facilitou o presencial, porque você não precisa nem estar em Brasília. Se você já estiver lá no seu estado, na sexta-feira, no sábado, se o prazo de 24 horas for no sábado, faz a sessão extraordinária. Nós já tivemos, hein, Ju? A gente já teve o ministro Barroso votando, aí uma situação era difícil, né? Ele tinha levado a esposa ao hospital, ele votou de dentro do hospital, pelo celular. Claro que permitiria, sem dúvida, né? Mas a gente lembra como foi no passado, na época da ministra Helen Grace, que ela tentou fazer sessões extraordinárias da segunda e houve uma rebelião. Claro que tem isso, né? Tem dos compromissos. Um ministro do passado falava, na minha época, não havia nada mais importante que sessão do Supremo. Mas também tem o que eles dizem do serviço de gabinete, né? Dos outros processos que eles têm que dar vazão fora da sessão. Diego, você levantou a mão. Não, só reforçando um ponto da Juliana, Juliana, de fato, a sua pergunta é ainda mais poderosa se a gente pensa que, ao contrário do plenário virtual, essa sessãozinha rápida depende do presidente tanto quanto o plenário físico, né? Então não dá nem para dizer, não, mas o relator quis acelerar porque não ia entrar na outra. As duas dependem do presidente, então tira esse elemento de diferença. Não, mas só, então, além dessa questão, né, o que eu ia chamar a atenção era já que você discordou um pouco de mim, Felipe, é só chamar a atenção para o fato de que, se é verdade que a gente não sabe muito bem como vai ficar esse resultado final, vai ter protocolo, parece que autorizada a Copa América será, né? Então, quando eu digo que é verdade. Que seria importante ter o apoio de todos, não ser um ministro sozinho, talvez nenhum ministro quisesse, ou especialmente talvez o ministro Carmen Lúcia, mas não só, quisesse ser vista como a pessoa que sozinha, seja por não ter decidido, seja pelo seu silêncio, seja por uma liminar que julgasse inepta essa inicial monocraticamente, qualquer que fosse as coisas, que fosse vista como o rosto, a face da autorização da Copa América no Brasil. Então, acho que um pouco, qualquer que seja o resultado final, vai ser coletivo, não vai estar na conta dela, digamos assim. Eu acho que isso é uma parte da questão. Outra coisa que eu chamo a atenção e chamar, inclusive, a responsabilidade do ministro Fux em relação a isso, é que a ideia de se usar plenário virtual para permitir controle da extrema monocratização do Supremo, a primeira coisa que eu ia falar eu acho que isso é saudável, dado que existe um problema, dado que a monocratização não vai embora, né? Pelo contrário, toda vez que a gente vê uma decisão tentando limitar o poder de dar decisões monocráticas, o Supremo vai lá e diz que isso é inconstitucional. Isso aconteceu, inclusive, acabou de acontecer, né? Uma lei de mandado de segurança que limitava liminares em mandado de segurança, o Supremo acabou de decidir que é inconstitucional, não pode. Então, claramente, as liminares individuais estão aí para ficar, e o Supremo é muito cioso desse poder de maneira geral. E se o poder existe, ele vai ser usado. Então, dado que isso existe, eu até acho que é positivo que tenha alguma possibilidade de ser controlado rapidamente, né? De maneiras diferentes, né? Então, obrigando, por exemplo, que seja liberado para a pauta e possibilitando que isso seja, de fato,
controlado, por exemplo, que uma sessão virtual permite. Isso é bom em abstrato. O que eu chamaria a atenção, que a gente tem comentado aqui, é isso ficar a critério do relator que decide quando quer, quando não quer. Isso é problemático, porque é mais do mesmo no Supremo. É monocratização em cima de monocratização. Né? Discricionariedade em cima de discricionariedade, que é típico do tribunal. Mas eu chamaria a atenção para o fato de que os ministros tentaram, há algum tempo, reformar o regimento exatamente para estabelecer no regimento isso como regra, né? Pelo menos em algumas ações, nas ações de controle abstrato, a ADI, a DPF, e a gente poderia discutir, né, em que se é o tema, se é a ação, porque às vezes você olha para o tema mandado de segurança, habeas corpus, né, pode parecer um caso concreto, mas a gente sabe que às vezes o habeas corpus é uma decisão que vai afetar um efeito gigantesco, né? A decisão do Lula era um habeas corpus, a decisão, o mandado de segurança, uma das ações questionando a Copa América é um mandado de segurança. Então, tem essa questão também, acho que o tipo da ação não fala nada sobre a relevância ou o seu impacto, mas, de qualquer maneira, tinha essa ideia. Chegaram a ter propostas diferentes, propostas que né, para tentar obrigar o relator a liberar e tentar forçar a possibilidade, né, dela ser controlada dessa maneira, liberada no plenário virtual, automaticamente para referendo ou não. E isso chegou primeiro, isso estava no plenário virtual, né, era uma decisão regimental no plenário virtual, foi pedido destaque para o plenário físico, e daí no plenário físico foi pedido vista do ministro Fux, que se tornou então presidente do Supremo, e isso está nas mãos dele, na verdade. Então seria importante que a gente tivesse uma regulação disso, específica, para ADIs e ADPFs com certeza, mas não só. E eu chamaria atenção para o fato de que existem propostas na mesa, existem posições de ministros específicos sobre essas propostas, defendendo algumas delas, ou como autores, inclusive, delas, e que votá-las e institucionalizar isso de alguma maneira é algo que está na mão deles. Eles podem fazer isso quando eles quiserem, inclusive numa sessão virtual, quando eles bem entenderem, uma sessão administrativa virtual, e está faltando isso. Então, acho que a gente tem que chamar atenção para o fato de que não é que a ausência de regra não é uma coincidência. A ausência de regra é porque faz mais de ano que está parada a proposta de regras para regular exatamente esse tipo de situação. O ministro Fux disse que vai votar quando for o melhor momento. Vamos ver quando vai ser o melhor momento. Vamos para a nossa rodada final, e eu queria chamar primeiro o Diego para a gente eleger um fato, uma decisão, uma personagem da semana. Diego, o que você destaca nesse fim da semana? O que vai ser o seu destaque? A gente tem um monte de coisa para destacar, mas o que vai ser? Tem muita coisa para destacar, mas eu destacaria essa nota que o Supremo soltou para tratar do encontro entre o presidente Bolsonaro e o ministro Fux, em que, segundo essa nota, né, o objeto da reunião e do encontro teria sido a indicação do substituto do ministro Marco Aurélio, que se aposenta agora no início de julho, e que o ministro Fux teria pedido a Bolsonaro que não faça a mesma coisa que fez no caso da vaga do Celso, que semanas antes do ministro se aposentar, ele já diz quem vai ser o substituto. Cria um ministro sombra, que fica ali já esperando no aquecimento para entrar. E eu acho que, no fim das contas, isso, apesar de ter sido formulado, segundo a nota, como um pedido do Fux em respeito ao Marco Aurélio, né, para tentar manter alguma liturgia, porque cria um certo constrangimento você ter um ministro sombra, parênteses, eu fico na dúvida se esse tipo de argumento, não faça isso porque vai gerar constrangimento, tem qualquer tipo de cogência com o presidente Bolsonaro, mas tudo bem, né, o pedido foi feito. O que eu fico pensando é se isso acaba não sendo até melhor para quem quer que seja o indicado, porque no contexto atual dessa CPI, né, imagina se um favorito atual seria o atual AGU André Mendonça, né? Várias questões que aparecem na CPI têm a ver, em algum momento aparece a AGU lá, né, o Pazuello dizendo que eu tinha a assessoria, pareceres da AGU, Pazuello e outros depoentes falaram, acho que talvez o Fábio Weingarten também, que tinha procurado. Então, assim, tem essa bomba rolando lá no Congresso. Se for, no caso, né, o André, o indicado, não indicar com antecedência nesse momento, talvez acabe até sendo interessante
para o Bolsonaro também. Fiquei só com essa especulação na cabeça. Para o Bolsonaro e para quem ele indicar nesse momento, para não misturar esses canais. Como você é nosso setorista de CPI, por isso que eu fiquei na dúvida qual seria o destaque, mas você juntou os dois. Tem outra coisa, o ministro Fux já declarou, em reservado e tal, que ele é um entusiasta da indicação do André Mendonça, então o pedido dele vai contra a indicação, no final das contas, porque já estava tudo mais ou menos arquitetado, a gente falou isso num dos nossos episódios, para nas próximas semanas o nome ser indicado e poder haver a sabatina antes do recesso de julho. Com esse atraso, muito provavelmente, nós vamos ver a sabatina só em agosto e a posse lá para setembro. Juliana, você, qual é o seu destaque? Vou destacar, então, mais um episódio aí dessa queda de braço entre a PGR e o Supremo, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, né? Algumas semanas atrás a gente teve aquele episódio, né, do PGR Aras dizendo que não foi consultado sobre as diligências que seriam tomadas naquela ação envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, né, e o ministro Ricardo Salles, e agora a gente teve no inquérito dos atos antidemocráticos um pedido da PGR, né, para o arquivamento e uma devolução, né, do Alexandre de Moraes para que de alguma maneira aumenta, né, a pressão sobre a PGR para esclarecer quais pontos especificamente desse arquivamento e o que pode ser aproveitado, especificar, né, esse pedido genérico. E, paralelamente, o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo, né, desse inquérito, então possibilitando o acesso aí a todas as informações que estão presentes, inclusive uma rusga lá entre a Polícia Federal e o próprio MPF, né? Então, esses elementos aí sendo usados nessa relação que está bastante turbulenta. E nesse caso tem desavenças mesmo entre a PGR e a Polícia Federal, o próprio Humberto Jacques, que é o vice-PGR, dizendo que algumas diligências pedidas pela PGR não foram cumpridas pela PF e ficou por isso mesmo. E aí tem esse é um caso daqueles assim que você tenta procurar a razão e não acha em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum, nem na PF, não está em lugar nenhum, mas enfim. Tomás, e você, para a gente fechar? Bem, eu vou mencionar duas decisões rapidamente. Uma que eu acho que a gente até já mencionou indiretamente, que é o ministro Barroso deu uma liminar afetando, proibindo despejos em relação a várias situações diferentes, né? Então, de ocupações coletivas, proibindo, no caso de questões individuais, proibindo que isso seja feito sem ouvir o outro lado, né? Exigindo no mínimo um contraditório, digamos assim. Então você teve diversas, mas permitindo que elas ocupem condenação para proteger pessoas em terras indígenas. Então tem diversas situações. Eu acho que isso é uma decisão relevante pelo seu impacto, né, por 6 meses, pelo menos durante a pandemia, né, durante esse período de crise, e que também está liberada para o plenário virtual, então está nessa mesma situação. Então só queria destacar isso pelo seu impacto. Mas por esse espaço como um lugar que a gente fala de decisões que a gente não mencionou, e num tema que a gente tem discutido sempre, o tema da CPI, então o nosso setorista de CPI, que é o Diego, permitindo, eu queria chamar a atenção para o HC, que a ministra Rosa Weber decidiu, que dizia a respeito a essa questão dos governadores serem convocados para depor em CPIs. Né? E é interessante eu só chamar a atenção pelo fato de que era um habeas corpus, né, do governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, que alegava basicamente duas coisas. Né? Ele alegava, primeiro, que ele não poderia ser convocado por ser governador, né? aquela alegação geral, genérica, de uma questão de federalismo, basicamente, e que a CPI não teria esse poder em relação a governadores de estado, que também está no Supremo, pautada em ADPFs. A gente tem ações no Supremo discutindo isso em abstrato, e eu chamei atenção para isso, exatamente. A ministra Rosa disse que não caberia discutir isso no habeas corpus, porque isso seria antecipar, pela via do habeas corpus, uma decisão que está sendo colocada pela via de ação abstrata. Não me parece fazer muito sentido isso, assim, como um impedimento, né? Se fosse necessário julgar isso, considerar essa questão constitucional para conceder a ordem, me parece que seria um caso típico de controle de constitucionalidade, em que você tem uma questão de decisão, né,
concreta em que você tem uma questão constitucional com um pressuposto para você julgar aquilo, que como diversos juízes, inclusive no nosso modelo de controle difuso, poderia acontecer, inclusive, por juízes individuais, né? Então, não me parece que haja uma impossibilidade de você julgar, decidir sobre isso no habeas corpus. O que eu acho, talvez seja que não era necessário, e eu sei o tipo de argumento que não faz sentido. Não tem porquê uma ministra Rosa se pronunciar sobre uma questão pendente, sobre a qual não há precedente, claro, ainda em aberto, numa decisão individual, quando isso não é necessário para julgar a ordem. E não era. Por que não era? Porque, de fato, sendo o governador, estando na posição de investigado, ele pediu subsidiariamente que fosse reconhecido isso e que ele tem o direito ao silêncio, e tendo o direito ao silêncio, ele não poderia ser obrigado a comparecer. Então ela concedeu a ordem com base nesse segundo pedido. Acho que perfeito, né, a concessão em relação a isso, e perfeito, inclusive, não entrar nesse sentido. Acho que há bons motivos para não antecipar necessariamente o julgamento da questão constitucional. Mas eu só diria que dizer que não é possível, que existe um impedimento de fazer isso no habeas corpus, não me parece ser o caso. Se fosse necessário, estritamente necessário, decidir essa questão constitucional para julgar um habeas corpus, né, considerando a urgência, né, a gente estava diante de um caso em que a convocação era para hoje, né, isso aconteceu, era hoje de manhã que seria esse depoimento, a decisão foi tomada ontem, né, então, claramente, se a única maneira de decidir essa questão concreta, que afeta, de fato, o direito específico, com um grau de urgência dessa pessoa, fosse considerar uma questão constitucional, não acho que daria para dizer que não cabe fazer isso no habeas corpus. Mas destacaria isso como mais um capítulo de um conflito que vai continuar, né? Não foi a questão da convocação dos governadores, outros governadores vão ser convocados, então a gente vai ver isso acontecendo também. E, é claro, essa questão está pendente no Supremo, eventualmente imagina-se que o Supremo vai decidir, imagino-se que nessas DPFs, numa ação de controle abstrato, se é possível esse tipo de convocação por CPI ou não, que é algo relevante para hoje, para agora, claramente para o caso das convocações, mas para o futuro do funcionamento de CPIs no Brasil. A gente imagina que podem ter diversas outras questões no futuro que sejam objeto de CPI, que envolvam governadores de estado, e saber se eles podem ser convocados ou não em alguma situação é algo relevante, não só para agora, para o conflito específico, né, governadores, Bolsonaro, CPI, esse Congresso que está aí, mas para o arranjo institucional e para os mecanismos de controle que a gente tem no Brasil daqui para frente, né? Tomás, só pensando nisso que você falou sobre o HC, questão constitucional, eu vou pensar se eu concordaria ou não com a ministra Rosa Weber. Acho que é uma questão interessante, mas acho que você tem razão que, de fato, o Supremo já faz isso, né? E eu pensei só no exemplo aqui da execução provisória em segunda instância, que foi discutida tanto em HC, a mudança de jurisprudência de 2016 foi no HC, e depois numa ação declaratória de constitucionalidade, né? Então, realmente dizer que não pode até dizer que não deveria, mas já fizeram. Maravilha, gente. A gente volta na próxima semana com mais um Sem Precedentes. Nosso tema, a gente podia voltar a discutir a indicação, o processo de indicação do governo Bolsonaro no próximo programa. Vamos ver se nada acontece no meio do caminho. Mesmo que a indicação só aconteça em julho, mas acho que vale a gente discutir e ver o que já dá para perceber de como é o processo de indicação do governo, e tem boas histórias sobre isso. Até semana que vem, gente. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Até mais. Valeu. Até mais. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.